A paz do Senhor, meus queridos. Mais uma oportunidade que Deus nos dá para viver, sorrir, contar as suas bênçãos e dar os testemunhos da sua grandeza, sua glória e seu amor. A palavra do dia hoje está no livro de João, capítulo 3, versículo 3. Deus colocou no meu coração 6 impossibilidades. 6 impossibilidades. E a primeira impossibilidade do homem na terra está no capítulo 3 de João, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É impossível o homem que não nascer de novo ver o reino de Deus. Jesus falou isso para um centurião, para um oficial, por nome Nicodemos. E a Bíblia diz que esse homem estava com uma sede, uma necessidade na alma tão grande de Deus, de ser salvo, que ele foi ter com Jesus de madrugada. E quando ele encontrou com o Senhor Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus. E Jesus disse para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele então pergunta para Jesus: como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, eu não estou falando nesse novo nascimento. Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando de um novo nascer espiritual. E para um homem, uma mulher nascer espiritualmente, a única forma é aceitando Jesus como Salvador. É reconhecendo que Jesus é o Salvador. É reconhecendo que Jesus é o Senhor. É a única forma do homem nascer de novo. É se rendendo a Jesus. É se entregando a Jesus e o seu sacrifício. Então, o Senhor Jesus, no versículo 6, ele ainda disse mais: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glorificado seja Deus, que eu fui nascido de novo, eu fui nascido do Espírito. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O que é nascido de carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então é impossível do homem que não nasceu de novo ser salvo. Aquele que não nasceu de novo não pode ser salvo. Então, meu irmão, meu amigo, ouvinte, que está aí sozinho ouvindo essa mensagem, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. E só se nasce da água e do Espírito a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador de fato, se rende a Jesus, a sua palavra, os seus mandamentos, as suas ordens. Aí sim, você desce as águas, abandona o mundo de pecado e passa a ter uma nova vida com Cristo. Aí você nasceu de novo. Agora você vai ter paz, vai ter força, vai ter graça, vai ter unção, vai ter o céu do seu lado para te ajudar a vencer neste mundo e chegar na glória. Então, é impossível para aquele que não nasceu de novo herdar o reino de Deus, ser salvo, alcançar a glória de Deus. Então você que ainda não aceitou Jesus, aceite logo,
porque somente assim você vai nascer de novo e o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Primeira impossibilidade é essa: aquele que não nasceu de novo não pode ser salvo. Segunda impossibilidade: homens que estão na carne não podem agradar a Deus. Homens que estão na carne jamais agradarão a Deus. Homens que se entregam aos desejos de sua carne jamais poderão herdar o reino de Deus. Se não agrada a Deus, como vai herdar o reino de Deus? Para herdar o reino de Deus, tem que agradá-lo, tem que guardar seus mandamentos, tem que ser fiel. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É muito sério. Os que estão vivendo debaixo desse sistema, cedendo a todas as vontades, desejos da sua carne, não estão agradando a Deus. Estão se comprometendo diante de Deus. Porque só pode agradar a Deus aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Só pode agradar a Deus aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus. Só. A Bíblia diz, lá no capítulo 15, Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se eu não me engano, é João 14, versículo 15, ou João capítulo 15, versículo 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, os que estão vivendo aí nas mazelas, se entregando a todos os prazeres da carne, todas as vaidades dessa vida, as drogas, o alcoolismo, a prostituição, a essa festa da carne que é o carnaval, aonde se vê sensualidade, destruição de família, aonde se vê pessoas perdendo vida, numa alegria enganosa, ilusória e passageira. Esses não podem agradar a Deus. Então, a segunda impossibilidade é que os homens que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós vivemos na carne, mas não andamos segundo os desejos da nossa carne, os sentimentos, os impulsos carnais. Não. Vivemos em carne, mas lutamos para renunciar ao pecado, renunciar às vaidades dessa vida, renunciar ao sistema corrupto e pecaminoso, para que possamos agradar o nosso Deus, para que possamos glorificar a Deus na carne, no espírito e na alma, para que possamos viver em santidade na alma, no corpo e no espírito. Então, se você está vivendo sem lei, entregue aos prazeres e desejos da sua carne, saiba que você não agrada a Deus. E se você não agrada a Deus, a glória de Deus não é para você. A glória de Deus, a herança de Deus, o poder de Deus é para aqueles que agradam a Deus. Então ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. O versículo 7 diz: porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Por que a inclinação da morte, da carne, é morte? Porque lá em Gálatas capítulo 5, mostra-nos os frutos da carne. Mostra-nos os frutos do Espírito e os frutos da carne. E os frutos da carne é prostituição, homicídio, mentira, servergonhagem, prostituição, avareza, falta de controle, falta de equilíbrio. Tudo isso é fruto da carne. Fofocagem, chocarrices, tudo isso é obras da carne.
E aqueles que estão debaixo das obras da carne só entram em perdição e desgraça. Está dizendo aqui o versículo 7 de Romanos 8. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, todos que se inclinam para a carne constituem-se inimigo de Deus. Todos que se inclinam para os prazeres desordenados, para os apetites desordenados da carne, sem leis, constituem-se inimigos de Deus. É a Bíblia que está dizendo. E o versículo 6 de Romanos capítulo 8 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque quando o homem se inclina para a carne, ele fica dominado das obras da carne, que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Eu vou até ler para você tirar todas as dúvidas e não ficar com nenhuma dúvida. Que a Bíblia diz que as obras da carne, está no capítulo 5 e no versículo de número 19, 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Olha as obras da carne. Por isso que a Bíblia diz que os que inclinam para a carne estão inclinando para a morte. Os que se inclinam para a carne constituem-se inimigos de Deus. Por quê, pastor? Olha as obras da carne. As obras da carne são manifestas, diz a Bíblia, versículo 19, 20 e 21. Diz assim: adultério, prostituição. Isso são as obras da carne. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Engraçado que a sociedade, o mundo aí fora, eles gostam de dizer que os crentes proíbem tudo. Não é os crentes que proíbem tudo, não. É o Deus da Bíblia e o Deus dos crentes que proíbe para você não morrer prematuramente e ir para o inferno. Então, as obras da carne é todas essas misérias: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Os que tais coisas praticam e cometem não herdarão o reino de Deus. E isso é muito sério, meu querido. Então, por isso que Romanos capítulo 8, versículos 6, 7, 8, diz isso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Por que a inclinação do Espírito é vida? Porque aquele que está guiado pelo Espírito de Deus, aquele que está cheio do Espírito de Deus, aquele que está movido pelo Espírito de Deus, ele obedece a Deus, obedece sua palavra, teme a Deus, respeita a Deus, humilha perante Deus. Como as obras da carne, tem as obras do Espírito, o fruto do Espírito, que é o oposto. O da carne é só desgraça e miséria. A obra do Espírito, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Domínio próprio. Essas são as obras do Espírito. Por isso que o versículo 6 diz que os que se inclinam para as coisas do Espírito, eles vivem. É vida de paz, porque obedece a Deus e está dirigido por Deus através do seu Espírito. E o versículo 7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora você está entendendo por que você não pode viver livremente
Você não pode viver se entregando a todos os prazeres da sua carne, porque não agrada a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aceita Jesus agora. Então, segundo, é impossível de alguém ser salvo, é impossível daqueles que estão na carne agradar a Deus. Então, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Terceira impossibilidade. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Não. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos. Não. Uma boa árvore tem que produzir frutos bons, dignos. Bendito seja Deus. Mateus capítulo 7, versículo 18, a Bíblia diz assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, se você é uma árvore boa, você precisa dar bons frutos. Você tem que dar bons frutos. Porque uma árvore má, ela é impossível dela dar bons frutos. Mas uma árvore boa, é impossível dela dar frutos maus. Então eu profetizo que você dará frutos para a glória de Deus. Frutos bons, frutos dignos, frutos abençoados. Você dará muitos frutos. Versículo 18 de Mateus 7. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Então, meu querido, precisamos dar bons frutos. A Bíblia diz lá no livro de João, no Evangelho de João, a Bíblia fala para nós, no capítulo de número 15, o Senhor Jesus, ele declara abertamente, João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Então, meu querido, você precisa dar frutos bons, se é que você é uma árvore boa. Então, a terceira impossibilidade, uma árvore não pode produzir maus frutos. Não. Uma árvore não pode produzir maus frutos. Porque se ela produzir maus frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo e queimar e acabar. Mas eu e você temos que produzir bons frutos para a glória de Deus. Não podemos ser uma árvore má ou mal, não. Quarta impossibilidade. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. É uma cilada, uma armadilha que muitos servos de Deus continuam caindo nela. Não, eu quero servir a Deus e servir o mundo. Eu quero servir a Deus, fazer a obra de Deus e também cuidar das coisas do mundo. É impossível. Jesus disse que é impossível agradar a dois senhores. Ou você agrada a Deus ou você agrada a Satanás. Ou você agrada a vontade de Deus ou você agrada a vontade do mundo. É impossível. Olha aqui, Mateus capítulo 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você que está correndo atrás das riquezas dessa vida, tome cuidado, pense bem, porque essas riquezas podem te afastar de Deus, pode te desviar de Deus, porque você vai ter que dar uma grande e máxima atenção para cuidar das riquezas, para cuidar das fazendas, para cuidar dos funcionários, e aí que os homens vão se perdendo e afastando de Deus, ficam tão atarefados que quando eles acordam, eles são ricos nessa terra, mas perderam a maior riqueza, que é Deus em suas vidas e em suas casas.
Então, crente não pode pular carnaval, porque é festa da carne, festa do mundo, festa do diabo. Crente não pode entrar debaixo desse sistema do mundo e viver como se não tivesse lei. Porque aqui, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, meu amado, isso é muito sério. Olha só, a quarta impossibilidade: ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Sirva só a Deus na sua vida. Se renda só a Deus. Se Ele quiser te dar riqueza, é outra conversa, é outra história. Mas preocupe-se com Deus. Busque o Deus da glória. Chore aos pés do Deus da glória. Ele não deixará faltar nada na sua mesa. É impossível você querer servir a Deus e as riquezas. Isso é um engano de Satanás. É um engodo. Ele fez essa proposta para Jesus lá no pináculo, quando ele levou Jesus lá em Mateus capítulo 4, no pináculo do templo, e mostrou para Jesus toda a glória desse mundo, toda a riqueza desse mundo, e disse: tudo isso te darei se você adorar a Deus e me adorar também. Se você prostrar e me adorar, eu te darei todo o ouro, prata e riqueza dessa terra e dessa vida. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Eu sinto a glória de Deus. Quinta impossibilidade: perdidos não podem escapar do inferno. Lucas capítulo 16 é bem claro. Diz que os que rejeitaram a Jesus, os que viraram as costas para Jesus, os que não aceitaram o evangelho de Jesus, os que não quiseram viver de acordo com o evangelho do Senhor, perderam a oportunidade de salvação. Perdidos não podem escapar do inferno. É dura, mas é bíblica. É dura, mas é real. É isso mesmo que Jesus falou. Lucas 16, capítulo 16, versículo 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Então, meu querido, é impossível. Perdidos não podem escapar do inferno. É a quinta impossibilidade. Os perdidos que rejeitaram Jesus, morreram sem Jesus, viraram as costas para Jesus, não aceitaram o sacrifício da sua morte. Perdidos não podem escapar do inferno. Não. Aqui é a parábola de Lázaro e o rico. O rico estava no inferno, numa tormenta cruel e terrível, num sofrimento total. E ele disse para Lázaro do outro lado do abismo: molha o seu dedo em alguma coisa e coloca na ponta da minha língua, porque eu estou num tormento total. E ele diz: está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. É muito sério isso. E sexta impossibilidade, para me encerrar com você essa palavra que Deus me deu agora: salvos não podem perder-se. Os que já estão salvos em Cristo Jesus, seguros, não podem perder-se. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 27 e 28, palavras do Senhor Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Dá para dar um glória a Deus, uma rajada de língua estranha aí? Berraci canta lá, baxerimi calarraçuba larraceia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Como já vos tenho falado. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. João 10, 28. E nunca hão de perecer.
e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, quem mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glorificado seja o Pai que mandou Jesus, e Jesus que nos comprou no Calvário, e glorificado seja o Espírito Santo que nos prepara e vai nos arrebatar em breve dessa terra para encontrar o Senhor na sua glória eterna. Essa é a palavra do dia. Receba unção na sua alma, receba graça, receba poder, receba alegria, receba graça, receba virtude, receba o amor de Deus, seja cheio das obras e do fruto do Espírito e seja um exemplo em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo continue falando a sua alma. Abraço!